Olá, colegas. Esse é mais um podcast da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Meu nome é Vitor Luna de Sampaio. Olá, colegas. Nós estamos aqui hoje com a honra de receber o meu professor, o Dr. Felício Silva de Belo Horizonte, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Meu nome é Núbia Vanessa e agora a gente vai começar o nosso bate-papo. Nós vamos falar com o Dr. Felício a respeito de problemas práticos, coisas práticas, doutor Felício. Como que o senhor gerencia a sua clínica, que é uma clínica especializada no tratamento de glaucoma, em relação à marcação dos seus pacientes, se o senhor atende pacientes novos, como o senhor marca suas revisões, como o senhor faz o seu prontuário. Então, são coisas práticas da vida de um médico que faz glaucoma há muito tempo e que, sem dúvida, é uma referência no tratamento de glaucoma em Belo Horizonte. Vitor, obrigado, Núbia. Núbia disse que eu sou professor, costumo dizer, um eterno aprendiz, na verdade. Sempre fiquei um pouco incomodado com essa palavra professor. Acho uma responsabilidade, assim, uma coisa que às vezes até é pretensiosa. A única pessoa sobre a qual eu sempre ouvi essa palavra professor assim com plena convicção era quando as pessoas estavam se dirigindo, ou nós mesmos, ao professor Hilton Rocha. Nem com relação ao doutor Nassim, que vocês sabem, professor de nós todos aí, a importância dele, eu acho uma palavra assim grandiosa demais para minha pessoa, sobretudo, né? Mas eu agradeço a gentileza da Núbia de qualquer maneira. Mas, Vitor e Núbia, nós temos uma clínica em Belo Horizonte, nós somos 3 sócios, mas tem mais uns 12 colegas que atendem lá. Então nós temos uma certa divisão, que não é muito radical, com relação às atuações, nós, sobretudo os 3 sócios, e do Nicas, meu filho, que também trabalha lá conosco. Então eu me dedico mais a glaucoma e catarata. Gosto muito de operar catarata, gosto muito de catarata, e os outros se dedicam mais à retina e segmento anterior, refrativo e tudo mais. Então, e a nossa clínica, nós estávamos conversando aqui antes, a nossa clínica se propôs desde o início a ser uma clínica de atendimento ambulatorial, por causa da complexidade que vocês todos conhecem, na verdade, de ter uma clínica com atendimento pleno, inclusive a crianças recém-nascidas e tudo mais, que é uma área importante da nossa subespecialidade. Então isso foi uma coisa que desde o início foi estabelecida na clínica. Então isso restringe naturalmente os pacientes que nós podemos acolher, né, com relação à faixa etária e tudo mais. Então há algumas particularidades no atendimento de cada um de nós. Por exemplo, com relação a mim, eu trabalho assim, eu trabalho de segunda às quintas-feiras, há uns poucos anos eu deixei de trabalhar às sextas. Eu costumo dizer que é o dia que eu tirei para mim, para os meus netos. Eu chego lá, para os meus netos, para minha família, para organizar minha vida, para começar a segunda-feira com a vida organizada. Eu tenho outros interesses, obviamente, né, além da medicina, que eu quero ter oportunidade de praticar, né? Enquanto é tempo. Então, pelas manhãs eu só atendo glaucoma. Todas as manhãs, das segundas às quintas. Atendo 10, 12 pacientes de manhã. Pacientes novos ou pacientes já clientes, naturalmente antigos, pacientes encaminhados por colegas. E às tardes eu atendo consultas. Essa é a coisa básica no meu consultório. Consulta aberta, mas com uma certa restrição. Não atendo, por exemplo, crianças. Certo. E há uma certa seleção por parte das telefonistas e das secretárias, na verdade. Para que os atendimentos, no meu caso, sejam mais direcionados para as áreas nas quais eu atuo. Glaucoma, catarata, basicamente. O senhor limita a idade do seu cliente? Se os pacientes, por exemplo, têm uma suspeita de glaucoma, é mais ou menos em torno aí de uns 18 anos, às vezes até a partir de 12 anos. Certo. A partir de 12 anos você tem pacientes para consultas assim de rotina, eu limito um pouco. Mas atendo às vezes, são filhos de clientes, Sim. É um jovem que tem miopia, alguma coisa, então às vezes eu faço algumas refrações. Mas se não, atendimento de consulta, que não seja um paciente suspeito de glaucoma
ou catarata, a limitação é mais ou menos a partir de 40 anos. Porque nós temos uma equipe grande que atende esses pacientes, e se eles tiverem alguma coisa específica ou suspeita na área de um dos outros sócios, os pacientes são encaminhados lá dentro, né? Como é feito os atendimentos de urgência? Por exemplo, um paciente com glaucoma agudo, ele consegue ser avaliado pelo senhor de encaixe na sua agenda? Como que funciona? Não, porque a consulta, uma outra coisa que é bem definida na clínica é que os atendimentos são com hora marcada. Então nós não temos condição, nós não atendemos urgência. Em Belo Horizonte só existem 2 clínicas de colegas que vocês conhecem que atendem, por exemplo, pela Unimed, que é um convênio principal em Belo Horizonte, que atende a emergência. Por causa dos desdobramentos, né, Núbia? Eu vou atender um paciente com glaucoma agudo, vou puncionar a veia para fazer o manitol na clínica, e a avaliação clínica desse paciente com eventuais restrições ao uso dessas medicações, intercorrências, né? Então nós não atendemos, a não ser que seja um paciente meu, paciente que eu operei e que tem uma intercorrência, isso pode acontecer, as secretárias estão preparadas, mas a clínica não abre aos sábados e domingos. E como que faz, então os pacientes já são operatórios? Eu sou um médico assim, clínico e cirúrgico e tem um volume cirúrgico razoável dentro da nossa especialidade. Como que o senhor faz o controle dessa sua agenda? Porque um paciente de glaucoma que complica ou que tem alguma complicação, a nossa semana, a nossa agenda semanal pode ficar meio tumultuada. Como é que o senhor faz isso? A primeira coisa é a seguinte, eu opero às segundas-feiras, não por acaso. Eu opero às segundas-feiras. É muito inteligente. Aprendi isso no Instituto. Você sabe que eu trabalhei no Instituto Hilton Rocha desde que abriu até que fechou. Nós atendíamos, trabalhávamos inclusive aos sábados. Nós tínhamos fellows, residentes lá, coisa que nós não temos na nossa clínica. Nós tínhamos esse respaldo lá. Mas aprendi desde aquela época a fazer isso, nessa estrutura que nós trabalhamos. Nós não temos fellows e residentes lá, diferentemente do Instituto, que tinha sempre alguém lá 24 horas. Então, é por essa razão, uma das razões é essa, pelas quais eu opero às segundas-feiras à tarde, exatamente para ter esse tempo até a sexta-feira e, eventualmente, aos sábados até ir à clínica, porque tem telefonistas que estão lá. A clínica não funciona. Então, só fica praticamente o domingo. Não é? Então, isso nunca foi problema. Excepcionalmente, se o paciente tem algum problema, você sabe, eu sou muito bem conhecido lá em Belo Horizonte. Os 2 outros centros que atendem 24 horas, tem vários ex-alunos meus e tudo mais, e os pacientes já são avisados. Se acontecer, por acaso, no domingo, eles vão numa dessas outras 2 clínicas e eu tenho certeza que eles serão muito bem atendidos. Exemplo, e aí na segunda-feira, se for o caso, eu retomo, é o caso. Então isso nunca me trouxe num pós-operatório, por exemplo, uma coisa prática e relativamente frequente, num pós-operatório da cirurgia do glaucoma, trabeculectomia, por exemplo, onde às vezes você precisa fazer uma correção de um Seidel. Então, como o senhor reserva uma possibilidade na sua agenda, tempo para essas eventualidades, ou se tiver um Seidel no seu paciente, você vai ter que reabordá-lo no centro cirúrgico, fazer uma sutura? Mas isso não é uma coisa tão acutíssima assim, né, Vitor? Isso não é problema. Isso não é problema. Como eu disse a vocês, eu posso ver o paciente até no sábado. Na sexta-feira, o Nicolas, meu filho, inclusive, está lá. Eu tenho mais uma filha que é oftalmologista, que também está lá. E ele está lá porque ele atende, inclusive, às sextas-feiras. Então, sobra praticamente aí o sábado e o domingo, não é verdade? Então, não é uma situação assim tão aguda. Mas você sabe o que eu aprendi no negócio do Seidel? Aprendi a fazer aquele negócio de complicação. Qual que é o melhor tratamento da complicação cirúrgica? Evitar a complicação cirúrgica. Sim. Então eu fico conversando com o Homero, um colega nosso que todo mundo conhece. Homero, Felício, para com esse negócio de ficar dando pontos na conjuntiva. Dê só 2 pontos nos extremos, tensione bem, como nós fizemos no Instituto e fazíamos assim. Sim. Entendeu? Durante muito tempo. Durante anos. Raramente, às vezes, não era tão raro assim, a gente tinha às vezes um Seidel. Vazava ali, ou vazava espontaneamente, ou diante da necessidade de manipular a cirurgia,
Na verdade, a cirurgia começa a funcionar de maneira insatisfatória, você massagear e tudo mais, às vezes estava já cicatrizando ali, você descolava aquela cicatrização que estava se estabelecendo. Falei, quer saber? Mecanicamente você fazia com que ele você descolava, né, Nubia? Às vezes já estava ali cicatrizando, mas você sabe que tem situações que você às vezes tem que... A cicatrização é muito rápida, às vezes você tem que fazer uma massagem muito enérgica. Sim. Na verdade, eu falei, quer saber de uma coisa? Depois das modificações do Pencó e tudo mais, falei, eu vou fazer, então eu uso a técnica do Pencó. Nunca mais eu tive um saido sequer. Um saido sequer. Precoce. Os saidos precoces, vocês sabem, são ali. Os saidos tardios são saidos na bolha, por fragilidade da bolha, isquemia, essas coisas todas. Nunca mais tive. Mas eu tenho um cuidado, entendeu? Obsessivo, e sempre falava isso com os residentes. A conjuntiva é a nossa maior amiga e a nossa maior inimiga. Ela pode ser as duas coisas da cirurgia de glaucoma. Então eu não me preocupo, entendeu? Eu, às vezes falo com os pacientes, o paciente pergunta tempo de cirurgia, fala, meu senhor, eu estou competindo com a segurança e com a qualidade e o resultado do meu trabalho. Não estou competindo com ninguém. Estou competindo, entendeu, comigo mesmo, para melhorar cada vez mais o que eu faço. Na verdade, então, isso não me preocupa. Então eu uso a técnica do Pencó. Eu dou os pontos ali, dou uns pontozinhos ali no meio, entendeu? E acabou, nunca mais eu tive, entendeu? Um problema desses saidos precoces, né, Vitor? Que você está perguntando, entendeu? E por falar em cirurgia, o senhor está falando que a conjuntiva pode ser nossa melhor amiga e melhor inimiga. Com as drogas novas, a gente tem uma alteração da superfície ocular e essas conjuntivas, elas não são as mesmas de décadas atrás, que a gente, né, pegam pacientes que foram operados há muito tempo e tem uma bolha ampla, com uma conjuntiva diferente. Qual que é o cuidado que o senhor tem no pré-operatório para preparar esse paciente para que isso, na verdade, não seja um fator que interfira no seu resultado cirúrgico? A única coisa que eu faço, eu não suspendo, por exemplo, os hipotensores oculares no pré-operatório, mas o que eu faço é corticosteroide. Eu dou prednisolona assim, pelo menos uma semana antes, 4 vezes ao dia. Mantendo todos os outros medicamentos. Mantendo todos os outros medicamentos. É o que eu faço, entendeu? Depende muito da condição do olho, né, Lu? Às vezes chega um paciente com uma reação, com uma congestão muito acentuada, um prognóstico pior. Às vezes eu uso um pouquinho mais, é mais ou menos isso. A rotina é mais ou menos essa. E o senhor mantém o corticoide depois da cirurgia durante mais ou menos quanto tempo? Mantenho o corticoide durante 2 meses. 2 meses. E vou reduzindo. A cada 10 dias? Cada 10 dias. A cada 10 dias. Faço assim, 6 vezes, 5, 4, 3, 2, 1. Mas dependendo do paciente, às vezes a gente tem que ainda ficar com um pouco mais de tempo. Tudo é individual. Claro, às vezes até fazer o contrário, né? Essa semana agora eu tive um paciente meu lá, antiquíssimo dos tempos do Instituto, que eu tive que fazer o contrário. A cirurgia começou, eu já operei os 2 olhos dele, foi uma cirurgia combinada. Pus até uma lente de foco estendido nele, era um caso bom, um glaucoma inicial e um astigmatismo muito, muito pequeno. E foi assim. A segunda coisa que você sabe, né? Os mistérios da trabeculectomia, né? Sim. Eu não tenho um dinamômetro nos meus dedos, gostaria de ter. Mas aparentemente você fez tudo igual. Tudo do mesmo jeito. Você tem dois pós-operatórios completamente diferentes. No mesmo corpo. No mesmo paciente. Ele está com 5, 6 de pressão. Ele está feliz da vida. A câmera está boa. Não tem estrias na córnea, que é uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais sutis para você identificar se essa hipotonia está incomodando ou não. Eu acho que a córnea é um bom, entendeu, marcador para isso. Ele está feliz da vida, a visão dele melhorou muito, porque eu corrigi a refração dele, botei uma lente de foco estendido. Ele está com 5, 6 de pressão. Eu fiz o contrário. Eu vi agora, na segunda-feira, antes de vir para cá, eu vim quarta-feira. Eu fiz o contrário. Eu falei, vamos reduzir esse período aí para períodos semanais. Entendeu? A semana passada, há uns 10 dias ele esteve lá. É porque eu tiro os pontos da conjuntiva, né? Eu uso nylon 10-0, tiro os pontos assim com uns 30 dias, 15, 30 dias, dependendo de como está funcionando. Eu fiz uma faco nele, sempre dou um ponto de nylon também na faco. Por causa dessa, eu quero ter essa liberdade de ter a câmera bem fechada para manipular a trabeculectomia, como você sabe, que é uma necessidade frequentíssima, não é verdade? Então eu fiz o contrário. A Unicas também há pouco tempo teve um paciente que ele teve que fazer exatamente isso. Fazer o contrário, a cirurgia está funcionando a todo vapor. Uma bolha maravilhosa, aquela bolha ideal. O senhor sempre então, faz isso. Não é o mais frequente, né, Nubia? Não é o mais frequente. Não é o mais frequente. Quando a gente tem que, às vezes, até provocar uma agressão na conjuntiva para que ela possa
Exatamente. O senhor sempre faz incisões separadas? Né? Faço. Faz sempre separadas. Faço. Sempre incisões separadas. E no preparo do paciente, antes de começar a cirurgia, alguma coisa especial que o senhor faz? Em que sentido? Você faz manitol sempre? Tem uma rotina? Não, depende, né? Depende. Se é uma nanoftalmia, um olho com câmara rasa, alguma coisa dessa que me preocupa, que me deixa um pouco inseguro e tudo mais, mas não é usual. Nem pacientes com glaucoma de ângulo fechado que a gente vai operar e fazer uma cirurgia combinada, te confesso que não é na maioria dos casos, não. Mas a gente tem essa preocupação, né? Às vezes você tem um pouquinho mais de conforto e segurança. Agora, se é um olho com nanoftalmia ou alguma coisa dessas, eu gosto de fazer como o Ike faz. Eu gosto de fazer uma pequena vitrectomia, entendeu? Antes da cirurgia. Sim. Gosto de fazer. Que ajuda muito. Gosto de fazer. No pé. Em relação à anestesia, que tipo de senhor faz com tópica ou faz com bloqueio? Eu uso, porque tem muito glaucoma e tudo mais, então a gente faz, a maioria das vezes, com peribobar. Um volume pequeno de anestésico. 3 ml, 4 ml no máximo, dependendo. Falo muito para os anestesistas. No Instituto, durante esse tempo todo que eu fiquei lá, Núbia, muitos pacientes eu mesmo fazia as anestesias. Eu gostava de fazer. Sim. Eu gostava de fazer. E falo muito com os anestesistas para sempre palparem o olho para verem essa relação conteúdo-continente na órbita, que isso é extremamente variável. Tem uns olhos que você coloca lá 5, 6 ml e o olho continua no mesmo lugar. Tem outros que você coloca 3 ml de anestésico, o olho está exoftálmico, já tem uma quemose na conjuntiva. Na verdade, então, eu sempre chamei a atenção dos anestesistas para usarem o mínimo, né, necessário de volume anestésico nos pacientes, mas a rotina na clínica, só Tira o curativo precocemente? Tira no dia seguinte, Vitor. Dia seguinte. Não gosto muito disso que alguns colegas fazem, de pedir o paciente para tirar. Eu não gosto muito. Alguns colegas fazem isso, a gente sabe, né? Tira à tarde e tal, à noite. Eu prefiro eu mesmo tirar. Tiro no dia seguinte, depois analiso como é que está o paciente. Mas se é uma trabeculectomia, eu já aviso algumas coisas para o paciente. A primeira coisa que eu aviso para o paciente é o seguinte, eu sou muito transparente, né? Já aviso para o paciente. O paciente mora fora muitas vezes. O senhor tem disponibilidade para ficar aqui em Belo Horizonte no mínimo uma semana, quiçá 2. Isso. Importante. Senão não opera. Muito importante. Não vou operar. Explico por quê, né? Explico por quê. Eu tenho uma cirurgia de 2 tempos. Eu tenho lá uns slides lá e tal, uma sequência, e explico para o paciente por quê. Qual que é a razão disso? Não é verdade? Então essa é a primeira coisa, Núbia. Se o paciente pode ficar ali, tem disponibilidade para isso. E falo com ele. Não é fácil fazer uma cirurgia de glaucoma funcionar adequadamente. Porque é uma cirurgia antibiológica, explico para o paciente, nós temos recursos, né? Mas não é fácil fazer uma cirurgia de glaucoma funcionar adequadamente, né? Então os pacientes, eu tiro o curativo no dia seguinte, o paciente já sabe, eu falo, eu vou ver o senhor todos os dias. Até sexta-feira, às vezes venho até aqui no sábado ver o senhor, ou de 2 em 2 dias no máximo. Mas pelo menos uma semana o senhor fica e talvez mais um pouco. E talvez mais entendeu? Um pouco. Tem já aviso. Para retirar. Aviso tudo para o paciente. Se você usa ponto nine, vai ter que retirar depois. Aviso tudo. O paciente não vai ter a melhora da qualidade visual logo. Avisar para o paciente a cirurgia. Essa semana eu tive isso na Núbia. Os pacientes são leigos, eles não têm obrigação de saber isso. Cirurgia no olho é para melhorar a visão, na verdade. Cirurgia no olho é para melhorar meu campo visual, a visão. O que me espanta é que muitos desses pacientes que me chegam são pacientes que estão sendo acompanhados por colegas. Eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Eu falo, eu mostro o campo visual do paciente, eles não sabem disso, que aquelas alterações que ele tem são irreversíveis. O colega às vezes até indicou uma cirurgia, não explicou para o paciente qual que é o propósito da cirurgia. É o propósito da cirurgia. Entendeu? Então, eu acho que isso também é muito importante, é ser transparente com o paciente. E voltando para o lado prático, doutor Felício, quanto tempo o senhor guarda para cada consulta? A minha consulta, eu atendo, por exemplo, de manhã, 10, 12 pacientes. A minha consulta, eu não consigo fazer como alguns colegas fazem. Você guarda meia hora? Eu faço, bom, de manhã eu meço a pressão 3 vezes. Eu meço 3 vezes com intervalo de 1h30, mais ou menos. Faço sempre isso. A não ser que é um paciente, por exemplo, que eu fiz um washout, ou ao contrário, que eu fiz alguma mudança e eu já vi que não está legal, não vou segurar ele numa 3ª medida. Mas pelo menos umas 2 medidas eu faço. E nos intervalos, por exemplo, um paciente que vem a primeira vez. Primeira coisa é o seguinte, o paciente que vem a primeira vez, se é de Belo Horizonte, ele vai marcar primeiro uma consulta à tarde. Sim. Ele não virá de manhã.
naquele fluxo já de pacientes que eu sei o que tem que fazer e que eu conheço, não é verdade? O paciente chega lá, joga um pacote de exames desse tamanho na sua mesa, vai gastar um tempo, conversar com ele, o que usou, tolerou, não tolerou, por que mudou esse colírio para aquele, ele anotou os colírios pelos quais ele teve intolerância, olhar aqueles exames, entendeu? Lá na marcação, então, a sua funcionária é quem faz já faz, e as telefonistas já estão instruídas para isso. A primeira vez. Pacientes de fora, né, Núbia, que vem mesmo que vem a primeira vez, se tem parentes ali, tá em Belo Horizonte e tal, marca uma consulta à tarde, mas às vezes não dá para elas entrarem no mérito disso, às vezes marca de manhã, mas é sempre meio tumultuado. Porque os outros pacientes que vêm de manhã são pacientes meus, ou que eu já conheço, já estão programados e estão naquela rotina. Qual que é a rotina? A rotina minha. O paciente chega de manhã, 7 horas eu estou no consultório. Na verdade, faço a primeira medida, faço gonioscopia, eu faço gonioscopia em todos os pacientes, mesmo meus, pelo menos uma vez por ano. Todos. Você sabe, muitas vezes você vê uma gonioscopia e fala, mas isso estava aí? Eu não vi? Esse ano eu classifiquei de intermediário, está me parecendo amplo, estou vendo a faixa ciliar ali um bocado, não é verdade? Além das próprias modificações que acontecem ao longo do tempo, que não são tão acentuadas às vezes. Mas eu faço sistematicamente, então o paciente chega, medir a pressão, ele está na lâmpada de fenda, já fez a gonioscopia, já anotei. Refração já fiz, pelo menos uma vez por ano, para ir para o campo com a refração atualizada. Vai lá para fora e as meninas já sabem, são funcionárias todas antigas, e elas já vão cuidando de fazer alguma coisa naquele intervalo. A paquimetria, uma microscopia que eu quero fazer. Depois da segunda medida, a terceira medida quase sempre eu faço com o paciente já sendo dilatado. Porque senão aí não dá para você cumprir aquela programação. E depois que dilato, às vezes até é bom para você ver, quase que um teste de provocação, quase entre aspas, entendeu? Existe o teste de provocação, na verdade, exatamente. E a gente pode tentar ali... Exato. Se por uma razão depois... alguma alteração. Se por uma razão qualquer depois eu achar que a medida aquela terceira medida com pupila dinâmica seria importante, eu resgato isso. Mas normalmente a rotina é essa. Depois disso, o paciente faz a retinografia e a gente tem uma facilidade tremenda, porque eu tenho tudo do meu lado. É no andar que eu estou. Todos os aparelhos estão no andar que eu estou. Eu sou o único que tem o consultório onde estão os exames. Então a perimetrista faz o exame e vem cá e fala, doutor Felício, o exame foi assim, o senhor quer ver lá? E tal, isso é uma coisa maravilhosa. Sim. Então depois disso o paciente faz a retinografia, e aí eu faço uma biomicroscopia de polo posterior, faço o exame, depois que já fez, e aí pronto, assento e converso com o paciente e tomo minhas decisões, entendeu? Doutor Felício, voltando a essa sua dinâmica do consultório, né, dessa sua rotina, como que funciona o seu consultório, né, de um médico especialista em glaucoma, o senhor tem o gerenciamento, o senhor já tem dentro do seu prontuário, já os exames vêm e a gente mostra para o paciente, explica um a um, compara com os anteriores. Só que antigamente a gente anotava tudo no prontuário escrito e tinha alguns detalhes que os prontuários eletrônicos, para nós, deixa a desejar, porque a gente escrevia alguns detalhes, a gente desenhava a papila, como que era. Então eu sei como é que o senhor foi, a sua adaptação para sair de alguns detalhes minuciosos dos seus desenhos, que eu já vi alguns desenhos que o senhor... para o prontuário eletrônico, que a gente às vezes perde um pouquinho isso. Tem a facilidade, sim, mas e como é que o senhor fez isso? Você sabe que eu não fiz, né? Eu sou o último bastião de resistência lá na clínica. Embora eu conheça que isso é a necessidade, né, Nobel? Sim. Isso é inevitável. Mas porque eu acho também que esse processo, ao longo de tantos anos de desenhar, ele está relacionado também com o seu raciocínio. Isso. Quando você está desenhando, você está pensando. Entende? Você tem e está intimamente atrelado à elaboração mental que você está fazendo desse quebra-cabeças. Entendeu? Que você tem diante de si. Não é verdade? Então isso não é simplesmente mudar o prontuário eletrônico. Não. Isso é uma mudança muito mais profunda. Muito mais radical. Concordo. Na verdade, então eu sou o último bastião lá de resistência. O Eduardo, um dos sócios lá, que é muito brincalhão, né? O Eduardo até fica olhando para mim esse negócio do prontuário eletrônico. Eu sei que isso é inevitável. Isso virá a qualquer momento, mas uma vantagem que a gente tem na clínica é que os aparelhos estão todos em rede, entendeu? Então eu acesso o OCT no meu computador. Sim. Eu mexo no exame, inclusive. Sim. Eu recebo, nós temos o iSuite do Octopus, nós temos 2 Octopus 600 lá.
e temos o Humphrey, eu acesso o exame do Humphrey no meu computador, e os octópsios no meu computador, o iSwitch lá. Eu mexo, eu acesso o Pentacan no meu computador e mexo no exame. Não é simplesmente a técnica que escolhe as imagens e me manda. Sim. Eu acesso remotamente o exame. Você tem interação. Então isso é bom. Eu acesso os Humphrey, a hora que eu puxo lá o seu nome lá, aparece todos os Humphreys que você fez. Exatamente. Todos estão lá. Entendeu? Mas nós vamos ter que enfrentar esse negócio do prontuário eletrônico por todas as razões, né, Nube? Eu sei, na verdade, é uma quebra de paradigma que a gente às vezes fica muito... Total. Eu gosto de escrever, né, Nube? Eu gosto de escrever. Eu, na Faculdade de Medicina, os meus cadernos, eles eram disputados pelos colegas, entendeu? No São Geraldo, as apostilas que eu fazia nas madrugadas lá do Hospital São Geraldo, que eu morava lá, e tinha um outro colega de João Pessoa, que é como irmão meu, que também é oftalmologista, e que era datilógrafo como eu. Eu costumo dizer que o diploma mais bonito que eu tenho em casa é o diploma de datilógrafo, entendeu? Que é maravilhoso. Nós éramos ambos datilógrafos. Nós fazíamos as apostilas, eram disputadíssimos por todo mundo do Hospital São Geraldo. Então eu gosto de escrever, entendeu? Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever e gosto de desenhar. Eu tenho um quadrozinho branco no consultório para desenhar algumas coisas para o paciente, para ele poder tentar entender. E eu realmente sei o que o senhor passa, porque eu acho que perde uma personalidade minha no meu tratamento com o paciente. Porque quando você desenha, às vezes você realmente olha o seu desenho, que você escreve características ali, que aí você fala assim, mas esse computador, esse programa não me dá isso. Ô Nube, você já viu alguns... precisa deixar registrado, né? Eu acho que você pode fazer as duas coisas. Pode fazer, mas aí tem... Nós não temos ainda um prontuário eletrônico. Nosso programa de gestão da clínica é um programa de uma empresa importantíssima aí no Brasil, e eles não têm um programa, entendeu? Eles têm um programa mais de gestão. Nós estamos discutindo esse assunto lá de novo. Nós queríamos ajudá-los, é uma empresa conhecidíssima no Brasil, vocês conhecem. Nós queríamos ajudá-los, mas a coisa acabou não prosperando. Nós estamos retomando esse assunto agora, esses dias. Nós vamos marcar uma reunião com eles para as próximas semanas para retomar esse assunto da LGPD, essa questão de LGPD e tudo mais, que é importante, entendeu? Para tratar desse assunto. Eu sei que isso virá a qualquer momento, mas, Núbia, se vocês pegarem os prontuários meus e do Homero ao longo de 20 anos no Instituto, eu mesmo, e comentei já isso muito com o Homero, eu mesmo me espanto e me espantava com a reprodutibilidade e a fidelidade dos desenhos que nós fazíamos das papilas. Nós criamos um sistema que eu ficava orgulhoso. Sim. Falava, caramba, que desenho, que redesenho reprodutível. Nós criamos um sistema para delimitar onde as coisas estão no plano da retina, onde que estava a escavação, onde é que a faixa neural está em declive e tudo mais. Ô, Vitor, eu ficava surpreso, entendeu? Com a reprodutibilidade, a fidelidade dos nossos desenhos ao longo de tantos anos desenhando. É impressionante, entendeu? Até hoje eu faço esse exercício. As gonioscopias eu faço e vou lá atrás ver. Na admissão do paciente e as outras. É impressionante. Porque... Como é que o grau de reprodutibilidade que a gente alcança nesses exames, quando você tem uma certa experiência e é suficientemente cuidadoso para analisar isso. Raramente você faz uma mudança radical na avaliação que você fez. É muito raro. Faz um ajuste pequeno, 0,7, 0,6. Mas você não vai falar 0,4 ou 0,8, entendeu? Ou um ângulo, falar assim, esse ângulo é amplo, esse aqui está fechado. Não sei que tenha havido alguma mudança, mas eu estou dizendo na evolução natural das coisas, na variabilidade natural da sua observação, né? É impressionante isso, né? É um negócio bacana, é um negócio legal. E as gonioscopias, né? Que a gente sempre desenhou e fazia os detalhes. Isso é muito importante. E o senhor sempre nos ensina muito nas suas falas e nos seus detalhes, tanto de conversas quanto de aulas expositivas, ou mesmo no nosso bate-papo aqui, assim, informal para todos nós. Obrigado. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, que abrilhanta muito a nossa Sociedade Brasileira de Glaucoma. Obrigado. E o senhor, como ex-presidente, fez muito por nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Agradecer ao professor Felício. É uma pessoa sempre muito bom ouvir o senhor em qualquer assunto. Viu? Obrigado, Felício. Muito obrigado. É um prazer enorme. E a gente sabe o legado que o senhor deixa e os demais que passaram, né? E a responsabilidade dos que aqui estão.
em permanecer mantendo essa sociedade forte. Muito obrigado. Obrigado. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição aí da sociedade de vocês.